A biografia de Led Zeppelin. O Led Zeppelin era uma das bandas mais icônicas da história do rock. Sua música era intensa e emocional, com letras que abordavam temas como amor, perda, esperança e espiritualidade. Com um som único e inovador que combinava elementos de blues, folk e rock, o Led Zeppelin criou uma legião de fãs leais e inspirou uma geração inteira de músicos. Liderada pelo lendário guitarrista Jimmy Page, o Led Zeppelin revolucionou o rock pesado da década de 70, tornando-se uma das maiores e melhores bandas de rock de todos os tempos. Tá curioso pra ver? Então vem comigo, eu sou Éder Triton e este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Ah, e lembrando que esse conteúdo tem o apoio cultural da Mirante Soluções Imobiliárias, a melhor imobiliária do Brasil e de Portugal. A banda Led Zeppelin foi formada em Londres, Inglaterra, em 1968 pelo guitarrista Jimmy Page. Jimmy Page era um guitarrista, compositor e produtor musical britânico, nascido em 9 de julho de 1944 em Helston, uma pequena cidade localizada a cerca de 16 quilômetros a oeste do centro de Londres. Page começou a tocar guitarra aos 12 anos de idade e se tornou um guitarrista de estúdio altamente requisitado nos anos 60, trabalhando em inúmeras gravações de artistas como The Who, The Kings e muitos outros. Em 1966, ele se juntou à banda The Yardbirds como guitarrista principal e mais tarde se tornou o líder da banda quando os outros membros saíram. Depois de mudar o nome da banda para The New Yardbirds, ele recrutou Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham para formar o Led Zeppelin em 1968. Com o Led Zeppelin, Page se tornou um dos guitarristas mais influentes e icônicos da história do rock, conhecido por seus riffs poderosos, solos virtuosos e abordagem inovadora ao uso de efeitos de guitarra. Ele também foi um dos principais compositores da banda, criando muito de seus maiores sucessos, incluindo Stairway to Heaven, Whole Lotta Love e Kashmir. Page continuou a tocar guitarra e produzir após o fim do Led Zeppelin em 1980, trabalhando em projetos solo e colaborando com outros artistas. Ele foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll como membro do Led Zeppelin em 1995 e é amplamente considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos. O nome Led Zeppelin surgiu quando o empresário Peter Grant sugeriu que ele se chamasse The New Yardbirds. No entanto, Page decidiu mudar o nome para Led Zeppelin, depois que Keaton Moon, baterista do The Who, disse que a banda iria cair como um Zeppelin de chumbo, Led Zeppelin em inglês, claro, de tão ruim que ela seria. O Led Zeppelin tornou-se uma das bandas mais influentes da história do rock, lançando vários álbuns de sucesso e realizando concertos lendários. Eles se separaram após a morte de Bonham, em 1980, mas sua música continua a ser amada e influente até os dias de hoje. Após a formação do Led Zeppelin em 1968, Jimmy Page e sua nova banda assinaram um contrato com a Atlantic Records no mesmo ano. A partir daí, o grupo iniciou uma sequência impressionante de lançamentos de álbum que iriam moldar o som do rock pesado para sempre. O primeiro álbum da banda, intitulado Led Zeppelin, foi lançado em 1969. Inclui clássicos como Good Times, Bad Times e Dazed and Confused. Esse álbum apresentou uma mistura única de blues, rock e folk, que se tornaria uma marca registrada do som do Led Zeppelin. Em seguida, o Led Zeppelin lançou Led Zeppelin 2, que incluía sucessos como Whole Lotta Love e Heartbreaker. Este álbum foi ainda mais pesado e distorcido do que o primeiro, com riffs de guitarra mais agressivos e uma energia ainda mais intensa. Em 1970, o Led Zeppelin lançou o Led Zeppelin III, que incluía uma mistura de faixas acústicas e elétricas. O álbum mostrou a habilidade da banda em explorar diversos estilos musicais e foi um sucesso de crítica e de público. Em 1971, o Led Zeppelin lançou um dos álbuns mais famosos da história do rock, Led Zeppelin IV, que inclui sucessos como Stairway to Heaven, Black Dog e Rock and Roll. Este álbum é frequentemente citado como um dos melhores álbuns de rock de todos os tempos e solidificou a posição do Led Zeppelin como a maior banda de rock do mundo.
Em 1973, o Led Zeppelin lançou o álbum House of the Holy, que inclui sucessos como os Diamakers e The Song Remains the Same. Esse álbum mostrou ainda mais a habilidade da banda em explorar diferentes estilos musicais, incluindo funk e reggae. Finalmente, em 1975, o Led Zeppelin lançou Physical Graffiti, um álbum duplo que incluía alguns dos maiores sucessos da banda, como Kashmir e Trample Underfoot. Esse álbum é frequentemente citado como o melhor trabalho do Led Zeppelin e solidificou sua posição como a maior banda de rock da história. O Led Zeppelin se tornou conhecido por sua habilidade em consolidar o hard rock mais transmutado em heavy metal e por criar uma ponte definitiva entre o blues e o rock. O guitarrista Jimmy Page, em particular, lapidou com arrogância os fraseados e refrões de blues ancestrais. Embora a execução de blues em suas versões pesadas já fossem praticadas por grupos como The Jimi Hendrix Experience e o Cream de Eric Clapton, o Led Zeppelin conseguiu limpar o gênero daqueles solos excêntricos e abriu novos diálogos sonoros que mais tarde ganhariam o rótulo de world music. A banda foi pioneira em explorar diferentes estilos musicais, incluindo o funk e o reggae, que ajudaram a moldar sua sonoridade única. Ao longo dos anos, o Led Zeppelin experimentou com uma variedade de instrumentos e influências musicais que foram incorporadas em suas músicas. Por exemplo, a música Kashmir apresenta um som exótico, com instrumentos como o sintetizador e a orquestra, enquanto Diamakers apresenta um som inspirado pelo reggae jamaicano. Além disso, a banda foi elogiada por sua habilidade em criar músicas que capturavam a energia e o espírito do rock ao vivo. A banda não tinha medo de se arriscar e de experimentar, e isso se refletiu em sua música. O resultado foi uma sonoridade única que influenciou inúmeras bandas de rock e heavy metal por décadas. Em resumo, o Led Zeppelin consolidou o hard rock e criou uma ponte definitiva entre o blues e o rock, com a habilidade de Jimmy Page em lapidar o blues ancestral. Tudo isso contribuiu para moldar sua sonoridade única e influente. O Led Zeppelin, além de sua música revolucionária, também ficou conhecido por seu manual de mau comportamento para roqueiros. Durante suas excursões e festas, a banda consumia drogas, bebidas e mulheres em abundância, criando uma imagem de rockstar rebelde e sem limite. No entanto, as turbulências internas que pronunciavam a dissolução da banda já estavam se acumulando. O guitarrista Jimmy Page, por exemplo, estava se tornando cada vez mais interessado pelo ocultismo, enquanto trocava o uso pesado de cocaína pela ainda mais pesada heroína. Enquanto isso, o baterista John Bonham enfrentava problemas de saúde devido ao excesso etílico. Ele acabou desenvolvendo uma inflamação na bexiga, o que obrigou a fazer uma pausa na turnê norte-americana da banda em 1975. Esses excessos e problemas internos acabaram contribuindo para a dissolução do Led Zeppelin em 1980. No entanto, a imagem de rebeldia e excessos da banda continuou a influenciar gerações de roqueiros ao longo dos anos. Em dezembro de 1980, 3 meses após a morte do baterista John Bonham, a banda Led Zeppelin decidiu encerrar suas atividades. Desde então, a banda tem recusado oferta para voltar aos palcos, mantendo-se firme em sua decisão de não continuar sem um de seus membros fundadores. No entanto, a banda fez uma única exceção em dezembro de 2007, quando o guitarrista Jimmy Page, o baixista John Paul Jones e o vocalista Robert Plant se reuniram para um show em homenagem ao executivo da indústria fonográfica Harmet Eftegun. O baterista Jason Bonham, filho de John Bonham, foi convidado para substituir seu pai na bateria. Foi uma noite especial em que a banda tocou seus maiores sucessos, incluindo Stairway to Heaven, Black Dog e muitos outros sucessos. A apresentação foi gravada e lançada mundialmente como um CD duplo, um DVD e um Blu-ray, permitindo que os fãs da banda pudessem desfrutar da performance épica de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Embora a apresentação tenha sido muito elogiada, a banda não continuou sua carreira após o show. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!